a suficiência de Jesus e o poder absoluto do Evangelho. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Jesus é perfeito, Jesus é capaz, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele operou a nossa salvação, continua operando e salvando vidas. Jesus não precisa de ajudadores. Jesus não precisa de alguém que o ajude a salvar este mundo. Ele é o nosso todo e suficiente Salvador. Ele experimentou as nossas dores, viveu a nossa vida, mas não pecou. E o Evangelho que ele anunciou é um Evangelho eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas e mudar os corações. Por isso nós não temos necessidade de acrescentar nada ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus, ele não precisa de aditivos, como muitos produtos humanos precisam. Aditivo é o ingrediente que se adiciona a um produto original para fazê-lo melhor. O Evangelho de Jesus não precisa de nada para que ele seja melhor. Ele é completo, perfeito. Muitos têm procurado adicionar coisas do mundo, superstições, inventando tanta coisa, simplesmente para desviar as pessoas da fé e da graça de Deus, tentando melhorar o Evangelho, a sua apresentação. A apresentação do Evangelho tem que ser pela pregação da palavra, pela loucura da pregação, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. O Evangelho de Cristo não precisa de água benta, não precisa de rosa ungida, não precisa de lenço, não precisa nada dessas coisas que as pessoas têm inventado, que além de se tornarem um aditivo para o Evangelho, é também um meio para ganhar dinheiro. Quantas dessas coisas são meios para arrecadar dinheiro das pessoas, e as pessoas ingênuas acabam sendo manipuladas e entregam tudo que têm para tentar uma bênção de Deus, esquecendo que todas as bênçãos de Deus, elas são gratuitas. Tudo pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho de Jesus não admite aditivos. Deus quer que você creia. Crer é ter fé no invisível. Mas algumas pessoas, desviando da verdadeira pregação do Evangelho, coloca coisas diante dos seus olhos para que você creia. Você não precisa disso. Deus honra aqueles que não viram, que não veem e acreditam.
O Evangelho de Jesus também não precisa de acessórios. Acessórios são invenções, modismos que muitos criam para embelezar a pregação, embelezar o culto. Nada disso. O culto a Deus é um culto simples, é um culto direto em espírito e em verdade. E não precisa de modismos, coisas do mundo, para atrair as pessoas. Quando isso acontece, aquilo que deveria ser culto passa a ser um entretenimento. Isso não agrada a Deus, não é vontade de Deus. Pense bem, meu amigo, qual é o Evangelho que você está recebendo? E às vezes você é um espectador, não um adorador, que entra num auditório onde tem tantas coisas e no fim aplaude de pé, dando glórias diretamente aos homens. Jesus não precisa de nada disso. A pregação do Evangelho genuíno é a pregação que leva ao homem a necessidade de arrependimento dos seus pecados, mudança de vida, mudança de hábitos, de atitudes. Isso se chama conversão. Portanto, eu deixo esta palavra breve neste momento, para que você reflita nela. Jesus é o nosso Salvador suficiente, capaz. Ele pode salvar totalmente aqueles que por meio dele chegam a Deus. E ainda continua a interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Fique com esta palavra neste momento. Coloque-a no seu coração. E adore a Deus. Seja um adorador em espírito e em verdade. Não fique dependendo daquilo que os homens fazem das artes humanas que são criadas na tentativa de embelezar o Evangelho. Deus te abençoe, que esta palavra possa mexer um pouco na sua vida, com a sua visão. É tempo de o Evangelho genuíno ser pregado, e as pessoas sejam salvas, se tornem filhas de Deus, não simplesmente frequentadores de comunidades evangélicas, de igrejas. Discípulos de Jesus, crentes, pela pregação do Evangelho de Jesus. Fique com Deus. Um abraço em nome de Jesus. Amém.